A tempestade não havia começado, mas, na sala de rádio do posto costeiro, cada som carregava a promessa de urgência. O ar cheirava a maresia velha, misturada ao odor metálico do equipamento, e Raul, comandante do resgate, ocupava o espaço como quem ainda precisava provar algo. Seu corpo, robusto, movia-se com precisão, embora o ombro direito denunciasse o cansaço acumulado de anos de comando. Ele evitava girar completamente, preferindo apoiar o peso numa perna só, disfarçando o incômodo com um gesto quase imperceptível de massagear o músculo sob a manga do casaco. Lia, recém-chegada ao posto, observava cada detalhe. Os dedos de Raul hesitando antes de tocar o rádio, o modo como ele evitava cruzar o olhar com o filho, que, do lado de fora, revisava o nó do cabo 2 vezes, sempre em silêncio. O ritual do início do turno era uma coreografia muda, onde erros não tinham espaço para se esconder. Lia se aproximou do rádio antigo, passando um pano sobre a madeira lascada, sentindo sob a ponta dos dedos as marcas deixadas por outros turnos, outras vozes. Ao limpar o aparelho, ela não apenas removia a poeira, mas tentava apagar o receio de que, ali, cada falha fosse definitiva. O filho de Raul, sem pressa, testava o peso da lanterna azul, herança do avô, girando-a entre as mãos antes de prendê-la ao cinto, como se o objeto pudesse garantir que, mesmo sem palavras, o respeito se sustentasse nos gestos. Raul, atento ao movimento, recolheu a lanterna quando ela caiu, devolvendo-a sem encontrar os olhos do filho, como se o silêncio dissesse mais do que qualquer conselho. O respeito, ali, era uma ausência de aplausos, construía-se no detalhe, na precisão, no modo como cada um aceitava ser observado sem explicações. Quando Lia terminou de limpar o rádio, percebeu Raul massageando o ombro com mais força, o maxilar travado, enquanto ele fingia ajustar o volume do rádio 3 vezes antes de falar, como se o ritual pudesse adiar o início de algo irreversível. A distância entre eles parecia aumentar e diminuir ao sabor de cada gesto, cada hesitação, cada tentativa de disfarçar vulnerabilidade. O filho de Raul, do lado de fora, ajeitou o casaco sobre o corpo, o rosto virado para o mar, e não disse nada. O início daquela manhã era uma promessa. O que estivesse para acontecer dependeria menos das palavras e mais dos espaços deixados entre ela. O dia avançou, e o cais abandonado, marcado por tábuas úmidas e ferrugem, serviu de cenário para o desencontro entre Raul e o filho. O vento, cortante, varria o espaço, mas era o silêncio que realmente separava os dois. Raul, acostumado a comandos diretos, observava o filho ajeitar as cordas, buscando no gesto algum resquício do menino que, anos antes, aceitava a ordem sem questionar. Agora, o jovem evitava o olhar do pai, concentrando-se no equipamento com uma precisão quase desafiadora. Quando a lanterna azul escorregou e bateu no chão, o som seco marcou o instante em que Raul percebeu. Não era o corpo do filho que se afastava, mas tudo o que ficará por dizer. Ele recolheu a lanterna, sentindo o peso do objeto aumentar, e devolveu-a sem buscar contato visual. O filho, por sua vez, ajeitou o casaco, fechando o zíper com força, como se quisesse proteger algo além do frio. O cais, testemunha silenciosa, guardava o desconforto que nem o vento conseguia dissipar. Enquanto isso, na sala de rádio, Lia se refugiava no caderno de anotações, o mesmo que carregava desde o erro que quase custará uma vida. Ela desenhava rotas alternativas à mão, traçando linhas sobre linhas, apagando e refazendo, cada seta um risco calculado. O som do rádio insistia, lembrando que o tempo não perdoava hesitação. Lia observou sua própria letra, minuciosa, e sentiu a mão firme, sem o tremor que a assombrava antes. Por um instante, sentiu orgulho da precisão do traço, mas logo fechou o caderno, protegendo a descoberta como quem guarda um segredo perigoso. O medo de repetir o fracasso a fazia hesitar em compartilhar a rota nova, mas, dessa vez, ela não apagou o que desenhara. O mapa alternativo permanecia ali, à espera do momento certo para ser usado. O fim de tarde trouxe Lia para a cafeteria do posto, onde a equipe de resgate se reunia em torno de uma mesa pequena, ocupada por xícaras de café e colheres tilintando. Lia não tentava se impor, preferia escutar, deixando que o silêncio preenchesse os espaços entre as histórias contadas sempre no plural.
O respeito, percebeu, não se conquistava falando alto, mas aceitando ouvir, sem pressa de caber. O riso contido da equipe se espalhava fácil, especialmente quando um deles imitava o chiado do rádio em noite de tempestade. No reflexo da janela, Lia se flagrou sorrindo antes de conseguir controlar. Não havia perguntas sobre seu passado, apenas o presente compartilhado em goles de café, cada um oferecendo espaço sem anunciar. O desconforto inicial se dissolveu, e, por um instante, ela sentiu que poderia permanecer invisível e, ao mesmo tempo, dentro. Um dos rapazes lhe empurrou o açucareiro, sem olhar, como se já soubesse que ela tomaria sem pedir. A fronteira entre dentro e fora começava a se apagar, quase imperceptível, entre uma risada e outra. A noite trouxe a tempestade prometida. Dentro da cabine abafada do barco, Raul tentava disfarçar o limite imposto pela dor. O espaço, antes extensão de sua vontade, parecia encolher. Hesitação ecoava entre mapas, rádio e olhares da equipe, que aguardava, imóvel, por instruções que não vinham. O filho de Raul recolheu o lápis, não por descuido, mas por decisão, e a autoridade mudou de mão sem confronto. O ar estagnou, o silêncio mais eloquente que qualquer ordem. Raul cedeu o comando, e o filho assumiu, não para expor a fraqueza do pai, mas para impedir que tudo desabasse. Os membros da equipe se moveram, não ao comando de Raul, mas em resposta ao filho, reconstruindo a ordem sobre o abismo aberto pela incerteza. Raul, sentado, observava o filho construir uma ponte onde antes havia apenas obediência. No posto de rádio, a madrugada era um labirinto de ruídos e urgências. Lia trabalhava como se cada ruído do equipamento pudesse decidir um destino. Os dedos dela percorriam o painel, ajustando frequências, enquanto a voz de Raul, trêmula e cortada por interferências, atravessava o canal. Não havia espaço para dúvida. Cada comando que Lia transmitia carregava a urgência de quem escutava além das palavras, decifrando o silêncio entre as respostas. O rádio antigo, com suas lascas e estática, tornava-se ponte e barreira, objeto gasto por outras emergências. Agora testando a confiança entre dois desconhecidos, Lia arriscou um conselho técnico, quase mecânico, mas o gesto era íntimo. Ofereceu um saber que Raul relutava em aceitar. Quando a instrução foi finalmente obedecida, o ritmo do ambiente mudou. Os ruídos se reorganizaram, a tensão se recolheu, e um alívio contido se instalou, suspenso no canal aberto. O reconhecimento estava inteiro no som da resposta de Raul, breve, mas diferente. Lia manteve o dedo pressionando o botão do rádio, esperando, não por rotina, mas porque sabia que, dessa vez, alguém dependera dela. O fim de tarde devolveu Raul e Lia ao cais abandonado, onde o vento parecia segurar a respiração do tempo. A hesitação pairava entre os dois, expectativa carregada em cada centímetro de espaço. O rádio de Lia, sempre entre eles, era ao mesmo tempo barreira e convite. Quando a sirene cortou o ar, seca e impiedosa, a possibilidade de aproximação escapou junto com o calor do sol. Restou apenas o vazio deixado pelo eco de passos apressados. O cais, testemunha muda, devolveu o som dos sapatos de Lia se afastando, imprimindo no concreto a marca de algo não dito. Nada se resolveu, mas, ao se olharem, cada um reconheceu no outro o desejo de um tempo que ainda não chegará. O vento levou consigo o resto da tarde, deixando apenas o chiado do rádio e a ausência que ficava. Na sala de rádio, já à noite, Lia ocupava cada centímetro do espaço como quem conhece o terreno. Não pedia licença, ajustava frequências com segurança. O rádio de madeira, marcado de anos e mãos diferentes, respondia à sua voz com clareza inesperada. Quando a equipe hesitava, o silêncio era de espera, não de dúvida. A próxima instrução chegava com precisão, e a sala se reorganizava. Gestos antes desencontrados viravam sequência. O resultado prático surgia discreto, uma coordenada correta, uma resposta limpa do outro lado. Não havia comemoração, mas a mudança se fazia notar no modo como o rádio era passado a Lia sem disputa. Era pouco, mas concreto, respeito conquistado na prática, registrado no som breve de um elogio sussurrado, que Lia escutava antes de soltar um sorriso contido. Na manhã seguinte, a cabine do barco era palco de uma tensão diferente. Raul tentava manter a autoridade, mas cada palavra do filho soava como uma porta se fechando.
A lanterna azul, antes só uma ferramenta, agora pesava entre os dedos do garoto, marcando a diferença de posição. O cheiro de sal e café frio misturava-se à tensão que não cedia, enquanto Raul percebia que o equilíbrio mudará. Não era apenas comando em jogo, mas o próprio vínculo. O filho não levantava a voz. Não precisava. Bastava o silêncio entre as frases. O objeto azul passando de uma mão à outra, para expor o risco de ruptura. Raul sentia que, se insistisse, poderia perder mais do que o controle. Às vezes, bastava uma sugestão para mostrar quem estava pronto para partir. O garoto evitava dizer o que realmente pensava, desviando o olhar para o horizonte, como se ali estivesse a resposta que não podia dar ao pai. Mais tarde, entre a rotina dos protocolos na sala de rádio, Lia desenhava novas possibilidades no papel, linhas que não existiam nos manuais, mas nas falhas do mar que só quem ficará acordada durante a tempestade conhecia. Ela ofereceu a Raul o caderno, não como quem desafia, mas como quem partilha um segredo, esperando resposta no espaço entre as mãos. Raul hesitou. Sua experiência pesava, mas havia dúvidas acumuladas demais para negar a chance de improvisar. O gesto dele ao aceitar o caderno não foi de rendição, mas de abertura cautelosa, mínima, porém inédita ali. O tempo desacelerou no intervalo em que ele segurou o objeto, como se a autoridade pudesse, por um instante, ser negociada. O rádio continuava sussurrando, mas ambos se orientavam pelo som macio das páginas viradas e pelo risco de confiar. A maré de vozes desencontradas não era apenas metáfora. Ela se instalava no ritual de Raul ao ajustar o volume do rádio 3 vezes antes de falar, no modo como Lia limpava a madeira lascada antes de cada operação, na lanterna azul que o filho carregava, herança e peso, o cais abandonado, cenário de encontros sempre interrompidos, e o caderno de anotações de Lia, onde rotas alternativas nasciam à mão. Eram mais do que objetos, eram mapas de tudo que poderia ser perdido. Cada gesto, cada silêncio, cada escolha, carregava o peso do que não cabia no manual, mas que, no fim, decidia quem ficava e quem partia. A tempestade se aproximava, e, com ela, a certeza de que, entre comandos, hesitações e vozes cruzadas, alguma coisa, talvez irreversível, estava prestes a acontecer. Entre a ferrugem do corrimão e o sal que escorria pelas tábuas do cais, Raul encontrou um intervalo raro, onde o trabalho cedia espaço a algo menos definido. O rádio, normalmente instrumento de comando, tornava-se ponte precária entre ele e Lia, cuja voz, do outro lado, hesitava de modo que redesenhava o silêncio. Raul, acostumado a ordens secas e ruídos previsíveis, aguardava por uma pausa que não era para instruções, mas para um tipo de companhia que jamais pedirá em voz alta. Lia, sentada diante do rádio antigo de madeira lascada, sentia o peso do objeto sob a palma, limpando com o mesmo rigor de sempre, mas dessa vez demorando-se, como se o gesto pudesse garantir que nada escapasse ao controle. O cheiro de café queimado, lembrança distante da infância, atravessava a sala, misturando-se ao chiado da frequência. Entre um ajuste e outro, Raul perguntava, sem pressa, se Lia já se cansará daquele mar, se existia algo lá fora que ele não soubesse. Lia, sem responder diretamente, contou sobre um cachorro chamado Azul, que tivera antes de entrar no resgate, desaparecido num verão antigo, e desde então, ela não ficava muito tempo no mesmo lugar. O nome Azul, Raul pensou, tinha algo de promessa e de perda, e ele disse que entendia um pouco disso, de perder alguém e continuar andando, mesmo sem saber onde parar. O rádio, então, sustentava o peso de tudo que não se dizia, enquanto o vento e os estalos preenchiam o cais vazio. Era ali, entre concreto molhado e céu que já não era dia, que Raul e Lia ensaiavam o risco de se mostrar para além dos uniformes, cada um oferecendo pequenas chaves ao outro, como quem passa um objeto precioso em mãos trêmulas, sem saber se será devolvido. Na madrugada seguinte, Lia permanecia na sala de rádio, a luz âmbar do visor iluminando seus dedos atentos. O rádio antigo, com suas imperfeições, tornará-se quase extensão do próprio corpo dela. Cada clique do botão, cada resistência do mecanismo, era sentido e compreendido como se fossem pulsações internas. Quando um breve chiado indicou falha técnica, Lia não recuou. Desmontou uma lateral,
Girou um contato, reapertou o parafuso solto e observou o visor reacender, agora sem hesitação. Não havia pressa, só a atenção de quem conhece cada fibra do instrumento e confia nas próprias mãos. Ao final, pousou o dedo sobre o emblema metálico da marca, num gesto breve de gratidão, como se agradecesse ao rádio pela cumplicidade silenciosa. O som limpo que preencheu a sala era um triunfo abafado, logo engolido pelo zunido das lâmpadas. Naquele instante, ela percebeu sem testemunhas que podia confiar em si mesma para o que viesse, e a respiração desacelerou, tornando-se quase imperceptível. Enquanto Lia se fundia aos detalhes do rádio, Raul e o filho atravessavam uma manhã na cabine do barco, onde as palavras pareciam presas em compartimentos fechados. O tilintar do compasso contra a madeira, o cheiro persistente de óleo e a luz pálida, que não aquecia, falavam mais do que qualquer frase. Raul se escondia atrás de tarefas, forçando uma rotina que já não o protegia. O filho, cansado de esperar, empurrava o silêncio como quem tenta abrir uma porta emperrada, segurando a lanterna azul, herança do avô com força demais, como se o objeto pudesse iluminar o que faltava entre ele. Os detalhes da cabine, cada objeto gasto, cada marca de uso, carregavam o peso do que ficará suspenso. O filho mencionou a noite sobre a qual Raul nunca falava, dizendo que fingir que não acontecerá não resolveria nada. Raul, evasivo, respondeu que não era hora para isso, que havia trabalho a fazer. O filho insistiu, dizendo que sempre havia trabalho, e que ele sempre ficava com as perguntas, querendo que o pai olhasse para ele de verdade, não para o mar. Raul tentou garantir que olhava para o filho todos os dias, mas o filho corrigiu, afirmando que o pai só olhava para o mar, e que já se cansará de falar sozinho ali dentro. O compasso parou de tilintar, e Raul, sem resposta, apenas ajeitou os mapas, evitando encarar o filho. Na tarde que se seguiu, Lia enfrentava a equipe de resgate na sala de rádio, reorganizando o plano e distribuindo tarefas com precisão, sem elevar o tom. Tudo era feito pelo rádio, pelo papel, pelo ritmo que ela impunha ao espaço. Sua atenção se fixava nos detalhes, o chiado sutil que só ela percebia, a repetição exata de uma frequência. A equipe, desacostumada com o método, resistia, mas acompanhava cada ajuste, quase contrariada. O tempo se comprimia entre ordens e confirmações, até que, no fluxo da rotina, algo mudou. A hesitação se dissolveu em respostas mais firmes, e um operador corrigiu o colega antes que Lia precisasse intervir. O respeito não era declarado, mas se materializava em gestos na prontidão ao seguir uma orientação, no silêncio atento quando ela explicava. Ao final, um sorriso pequeno, dirigido a Lia, surgia, a aprovação concreta e silenciosa, costurada no trabalho coletivo. Lia, ao notar o gesto, recolheu o caderno de anotações, desenhou uma rota alternativa à mão, e sentiu a mão firme, sem tremor. No fim de tarde, o cais abandonado voltou a ser cenário de encontros interrompidos. Lia atravessava as tábuas como quem arriscava mais do que um novo caminho. O caderno em sua mão não carregava apenas rotas, mas uma exposição deliberada. Raul, ainda preso aos protocolos, hesitou ao receber o papel, mas percebeu o traço irregular, a pressa de quem desenhara um desvio para dois. Sem devolver o mapa, Raul dobrou-o, guardando-o no bolso do casaco, e naquele gesto discreto, mas deliberado, substituiu as palavras que ambos evitavam. O improviso de Lia desafiava a rigidez de Raul, e a esperança se infiltrava sem aviso, ancorada naquilo que ainda não se dizia. O cais, testemunha de tantos retornos e partidas, parecia guardar em silêncio a promessa concreta de mais do que mapas. Na noite, a sala de rádio voltou a ser território de tensão contida. Lia evitava o olhar de Raul, o corpo retraído na cadeira como se pudesse desaparecer. Raul percebeu o tremor contido nos gestos dela, mas foi no modo como Lia segurava o crachá, não como identificação, mas como escudo que ele leu o que estava fora das palavras. O ruído do rádio não preenchia o vazio, só marcava o compasso irregular de uma confissão adiada. Raul, pela primeira vez, não pressionou, apenas esperou. A tensão mudou de tom. Não era mais cobrança, era espaço. No reflexo do acrílico, Raul viu a própria dúvida dissolver-se, e o ar rarefeito da sala tornou-se menos hostil.
Lia, finalmente, falou sobre improvisos que haviam funcionado por meses, sobre gente salva contra a previsão, mas contou também do erro, do rádio que falhou, do corte de caminho que custou tempo e, talvez, uma vida. Disseram que fora arrogância, mas só restara o erro. Desde então, toda vez que precisava decidir, a mão travava não por incapacidade, mas por medo de errar de novo. Raul, ouvindo sem interromper, reconheceu que ela já fizera mais do que muitos veteranos, que não era falta de preparo, mas o trauma puxando de volta. E lembrou, em silêncio, que ali ninguém segurava o fôlego para sempre. Lia soltou o ar, quase imperceptível, e então encarou o rádio, os olhos fixos, mas a mão firme. Na madrugada seguinte, Raul e o filho dividiam a cabine do barco, mas a dinâmica mudará. Raul, machucado, tentava preservar a autoridade, mas cedeu quando o filho, sem pedir permissão, deslizou o algodão embebido sobre a ferida. Não houve palavra de instrução, só o ruído dos gestos práticos. O filho ajustou a posição do braço do pai, dobrou a camisa com precisão de quem aprenderá a esperar ordens, mas dessa vez tomou a iniciativa. Entre eles, o cuidado se materializava na toalha áspera pressionando o ombro. No calor das mãos jovens, Raul hesitou, mas não impediu. O filho terminou de fechar os botões da camisa do pai, puxando o tecido com delicadeza lenta, diferente do padrão apressado de Raul. O copo esmaltado parou de vibrar. Nesse ajuste sutil, o que era fraqueza converteu-se em algo próximo de confiança. A rotina do socorro virou partilha e ambos reconheceram, sem nomear, o risco de deixar a distância ruir. Pela manhã, Lia reassumia a frequência, a voz firme costurando instruções entre o chiado e o rumor distante de ondas. Cada ordem era seguida por um gesto rápido no rádio ou um olhar que convocava a equipe à escuta. Ela percebeu quase sem querer que ninguém mais corrigia suas decisões. Os operadores repetiam suas palavras, consultavam seus mapas, esperavam sua aprovação antes de avançar. Os testes da equipe, antes disfarçados de perguntas, surgiam agora como confirmações práticas, sorrisos contidos, acenos quase imperceptíveis. O rádio antigo servia de ponte. Cada clique, cada ajuste, reforçava que, ali, sua presença era referência. Lia sentiu o peso do objeto nas mãos, mas não como fardo para ferramenta, extensão de sua liderança. Ao final do turno, um dos operadores se aproximou, tocou de leve a madeira lascada e agradeceu, não só pelo comando, mas pelo canal aberto entre eles. O som das vozes se dissolveu num silêncio de confiança construída. Lia, recolhendo o caderno de anotações, desenhou uma última rota e guardou o papel no bolso da jaqueta, sentindo que, naquele gesto, a autonomia deixava de ser promessa para tornar-se prática. À noite, o cais abandonado voltava a servir de palco para Raul e Lia testarem o espaço entre corpos e comandos, onde o silêncio era tão tenso quanto qualquer tempestade. Raul observava a maneira como Lia se equilibrava sobre as pranchas, sem pedir permissão, mas também sem desafiar. As palavras vinham, cortavam o ar noturno, mas o que ficava era o intervalo. Raul compreendia que não se tratava de controle, mas de confiança, e que sua autoridade só servia se fosse também refúgio. A noite não oferecia respostas, mas, entre o farol e a água, ele percebia que ceder era também uma forma de se aproximar e que, ao oferecer espaço, abria um território de risco mútuo. Lia segurava o rádio como quem decide ficar. Raul, sem avançar, aceitava o pedido, não com uma ordem, mas numa pausa longa e contida, onde autorizar era o gesto mais íntimo que sabia fazer. O cais, com suas tábuas gastas e ferrugem, testemunhava o nascimento de uma confiança feita de hesitação e escuta, não de certezas. Na madrugada, a sala de rádio tornou-se território de ruptura. Não era o silêncio entre transmissões que ameaçava romper, mas o que escapava nos intervalos, o que ninguém deveria ouvir. Lia, fundida aos botões, aos gráficos, ao ofício, vacilou ao tocar o gravador, liberando uma mensagem truncada, fragmentos de uma noite que nunca contará. Raul percebeu o erro e avançou com a voz, tentando restaurar a ordem, mas a sala já não reconhecia sua hierarquia. O filho, atento, viu a dúvida transformar-se em desafio. Ali, a autoridade não se impunha, perdia-se nos detalhes.
nos gestos contidos, no peso do olhar de quem finalmente enxerga demais. O espaço entre eles se alongou, e o que não fora dito agora se impunha como verdade. Quando a ruptura chegou, não foi gritada, foi escolhida. Lia recolheu o fone do chão, hesitou. O filho encarou Raul, depois girou nos calcanhares e saiu, a porta batendo suave. Raul não se moveu. O gravador continuou piscando, iluminando a madeira lascada do rádio, o caderno de Lia aberto sobre a mesa, e a lanterna azul esquecida sobre a prateleira. O cais, a essa altura, já era só cenário de ecos, onde o som das ondas misturava-se ao rumor de vozes desencontradas. Raul ficou ali, observando o vazio, sentindo o peso do caderno no bolso e do silêncio que agora era definitivo. A lanterna azul, herança e peso, aguardava por mãos que talvez não voltassem tão cedo. Lia, na sala de rádio, escutava o eco distante da última transmissão, sem saber se o canal ainda estava aberto ou se restava apenas o ruído do próprio fôlego. Entre eles, tudo que não se podia controlar agora era ponte, cicatriz e promessa. O rádio, antes instrumento de comando, tornará-se testemunha do que se perde e do que se reconstrói. Uma frequência onde, às vezes, tudo o que resta entre duas vozes é o que não se pode controlar. A manhã se infiltrava na cabine do barco, cortando o ar com uma luz pálida que não aquecia. Raul tentou resgatar o gesto antigo de autoridade, mas as palavras se perdiam antes mesmo de nascerem, soterradas pelo ruído surdo do que não se dizia. O filho, de pé junto à porta, evitava qualquer movimento que sugerisse permanência, não tirava o casaco, não sentava, não recolhia a lanterna azul, deixando-a sobre o painel, entre os objetos do pai, como quem devolve um símbolo e se recusa a explicar. Raul captou esse abandono com a nitidez de quem reconhece um recado gravado em voz baixa, mas não teve forças para responder. Não houve briga, nem reconciliação, apenas o vazio ordenado das coisas não ditas, ocupando cada centímetro da cabine. O ritual, feito de instruções, café forte e silêncios compartilhados, se rompeu sem alarde, e Raul deixou o filho sair, sentindo a distância se expandir entre eles, ocupando agora o espaço onde antes cabia cumplicidade. O cheiro de sal no ar misturava-se à ausência, e a lanterna azul, repousando no painel, parecia vigiar o lugar do filho, mais eloquente que qualquer despedida. Na sala de rádio, durante a tarde, a rotina se desenrolava com precisão, mas Lia sentia, sob cada entrega, uma confiança construída palmo a palmo. O rádio passava de mão em mão sem hesitação. As perguntas técnicas eram dirigidas a ela sem desvio de olhar, e entre mapas riscados e relatórios amassados, a hierarquia antiga cedia espaço para algo novo. A aceitação não vinha em sorrisos, mas em gestos concretos. O resgatista que lhe entregava um relatório sem corrigir, o operador que aguardava sua confirmação antes de agir. Quando a equipe bateu levemente as mãos na mesa, num aplauso discreto, Lia não respondeu, apenas ajeitou o rádio de madeira lascada, sentindo sob a palma o acúmulo de histórias e promessas que aquele objeto carregava. O orgulho circulava em silêncio, cúmplice, e ela percebeu que a liderança, ali, não se anunciava, se construía na tarefa cumprida lado a lado. O cais abandonado, à noite, se estendia sob um céu de nuvens baixas, e o tempo parecia escorrer entre as tábuas, sem urgência. Raul hesitava, a pergunta presa por trás de um tom áspero, enquanto Lia se ocupava em alinhar mapas sobre uma caixa enferrujada, como se neles procurasse um roteiro para o que não sabia nomear. O som distante de um barco batendo no pier impunha pequenas pausas, marcando o ritmo de confidências arrancadas a contragosto. Não havia gesto grandioso, apenas o atrito dos detalhes, o papel que resistia entre os dedos, a vontade de recuar e, ainda assim, o passo sem volta de pedir ajuda. Raul aceitou a sugestão de Lia, não por convencimento, mas porque ela não preenchia o silêncio com respostas fáceis. Lia oferecia espaço, e isso, entre eles, valia mais do que consolo. No fim, foi no mapa deixado aberto que Raul buscou orientação, não apenas para o mar, mas para a travessia com o próprio filho. O mapa, com um vinco mais marcado, ficou aberto diante dele, e Raul passou o polegar sobre aquela linha, como se tentasse decifrar o caminho de volta ao que havia se perdido.
Madrugada adentro, a cabine do barco se enchia de um silêncio rarefeito, onde o mar não segurava a respiração. Eram pai e filho, lado a lado, tomados por tudo que nunca coube em palavra. O cheiro salino misturava-se ao suor seco no casaco do filho, e a lanterna azul, herança de um kit antigo de resgate, tornava-se passagem silenciosa de intenções. Raul, com o gesto duro de marinheiro esgarçado pelo cansaço, buscava apoio num mapa que não revelava rotas para dentro. O filho observava, sem pedir nada, mas também sem recuar, recalculando a distância de quem já se perdeu uma vez. Não havia promessas, só o reconhecimento tateante de vulnerabilidades expostas onde antes só cabia comando. Quando a lanterna mudou de dono, o gesto foi mínimo, mas suficiente para marcar um novo compasso. Oferta, não imposição. Raul sentiu o objeto quente na mão, e a madrugada seguiu, mas o silêncio já não pesava igual. A manhã seguinte trouxe uma luz filtrada pela janela da sala de rádio, e cada detalhe parecia importar. Lia não esperava aprovação, ela apresentava possibilidades. Traçava linhas sobre o mapa com a convicção de quem conhece cada centímetro do percurso, mas também o risco de cada curva. Raul, acostumado a controlar variáveis, hesitava diante da proposta de improviso. O caderno de Lia, manchado de sal e marcas de dedos, tornava-se ponte e desafio. A tensão não se dissolvia, mudava de forma, enquanto os dois ajustavam o foco para o que podiam construir junto. A colaboração nascia do atrito entre a experiência dele e a ousadia dela. E quando Raul finalmente estendeu a mão e marcou a rota alternativa no mapa de Lia, algo se deslocou. Não era só o caminho da operação, mas o espaço que agora ele permitia que ela ocupasse. O caderno ficou aberto, o traço novo desenhado à mão, e Lia recolheu o marcador com um gesto breve, sem olhar diretamente para Raul. A tarde se adensava na cabine do barco, que parecia pequena demais para dois corpos que se conheciam tão bem e tão pouco. Entre mapas riscados e a lanterna azul, não havia mais espaço para ambiguidades ou comandos não ditos. O filho não esperava permissão. O objeto que costumava usar nas buscas repousava na mesa, um ultimato silencioso. Raul, acostumado a dar ordens, sentiu o chão se deslocar sob os pés, não pelo balanço do mar, mas pela firmeza inesperada da voz do filho. O que era rotina agora era linha de fronteira. Toda escolha dali em diante deixaria marcas que não poderiam ser apagadas. O filho, ao não devolver o olhar, já havia decidido. Era o pai quem precisava responder. Raul percebeu que não havia mais espaço para respostas automáticas. O silêncio do filho era, agora, a própria resposta. Na sala de rádio, à noite, Lia deslizava as mãos pelo mapa, conectando pontos como quem traça um desafio. Ela não recuava diante da dúvida estampada nos olhares, apenas ajustava o tom, transformando a atenção em ordem meticulosa, cada membro da equipe recebendo uma tarefa precisa. O tempo parecia suspenso entre transmissões e respostas, mas era na cadência exata das vozes, na troca rápida de informações e no silêncio funcional que a confiança começava a circular. Não havia espaço para hesitação, a operação exigia coordenação, e era a clareza de Lia diante do risco que fazia a equipe sincronizar gestos e decisões. O sucesso não explodia, amadurecia. Quando a última confirmação chegou pelo rádio, um a um os operadores soltaram o ar, alguns batendo de leve na mesa, outros se olhando com uma surpresa quase infantil. A voz grave do veterano resgatista atravessou a frequência, agradecendo a liderança, e o som do reconhecimento ecoou no ambiente, mais forte que qualquer sirene. Lia ajeitou o rádio de madeira lascada, sentindo que, por instantes, aquele objeto era mais âncora do que instrumento. A madrugada trouxe de volta a tempestade, e a cabine do barco pulsava junto ao mar revolto. Cada estrondo de trovão fazia Raul sentir o peito se fechar mais. Ele tentou ordenar, mas a voz morreu na garganta ao perceber que o filho olhava para o rádio, não para ele. O tempo de comando se esgarçava, não havia maneira de manter todos seguros sozinho. O suor escorria por baixo da gola, não apenas pelo medo, mas pela percepção de que confiar significava perder controle, e talvez não voltar a ser quem era. A voz de Lia, cheia de urgência e precisão, atravessou o chiado, não pedindo permissão, mas deixando espaço para Raul decidir. O filho não implorava, não desafiava, apenas esperava, como se já soubesse.
Raul sentiu o peso do microfone na mão, frio, metálico, estranho. Entre o estalo da tempestade e o silêncio do filho, Raul compreendeu. A escolha não era sobre o mar ou a equipe. Era sobre abrir mão do comando, mesmo quando tudo nele pedia para resistir. Ele ergueu o microfone, a mão trêmula não só pelo frio, mas pelo risco maior de confiar. A decisão não foi anunciada em tom heróico, ela aconteceu no gesto de ceder, de afrouxar o controle, de reconhecer que, para salvar, era preciso arriscar perder. Na sala de rádio, cada som tinha peso. O render do rádio de madeira lascada, um mapa estalando sob os dedos de Lia, um murmúrio ansioso dos colegas esperando alguém assumir o risco. As palavras de Lia tropeçavam no ar, tensas, mas não recuavam. Ela observava o rádio, mais antigo do que ela, testemunha muda de decisões que nunca puderam voltar atrás. A hesitação saltava dos olhares. Não precisava de tradução. A rota sugerida desafiava o manual, desafiava a hierarquia. Quando Raul respondeu, sua voz não era só comando, era reconhecimento, um gesto concreto, o espaço aberto para que ela ocupasse. O silêncio que se seguiu não era vazio, era o som exato do poder circulando, mudando de mãos. Lia, pela primeira vez, sentiu o lugar que construiu não por concessão, mas por escolha compartilhada. Ela fechou os olhos, deixando a voz de Raul preencher a sala, e tudo repousou entre os estalos do rádio e o rumor do mar distante. A cabine do barco, noite adentro, era tomada por uma tensão que não se desfazia nem com a vitória. Raul sentiu o controle escorregar, o poder mudava de mão sem alarde, mas com a fricção de quem nunca cedeu. Cada gesto era observado, testado. O olhar do filho não pedia permissão, só anunciava ruptura. Por instantes, o tempo se esticava entre uma ordem e a recusa, enquanto o futuro da equipe dependia daquele fio de improviso. A lanterna azul tremulava, primeiro hesitante, depois firme, sinalizando que o comando mudará, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. O silêncio após a decisão fazia mais barulho que o mar batendo no casco. Quando a operação terminou, houve alívio, mas nenhum retorno ao ante. O filho atravessou a cabine, a lanterna azul ainda acesa na mão, marcando distância. Raul percebeu, a salvação custará o vínculo. E a cabine, pequena demais, agora separava pai e filho mais do que qualquer tempestade lá fora. Enquanto a equipe desmontava o posto improvisado, Raul permaneceu por um tempo junto ao rádio, os dedos hesitantes sobre a tampa que acabará de fechar com força contida. A lanterna azul, agora nas mãos do filho, balançava no corredor da noite, um farol silencioso que não guiava de volta, mas marcava a linha do que havia sido deixado para trás. O cheiro de óleo e sal impregnava o ar, e o rádio, testemunha de tantas ordens, agora repousava em silêncio, como se soubesse que toda a autoridade ali fora redesenhada. Raul não tentou chamar o filho, não buscou recuperar o que escorria entre ele. Apenas ficou, sentindo o eco do que fora dito, e do que não teria mais como ser dito. Na sala de rádio, Lia permaneceu em silêncio, os olhos fechados, escutando o eco distante da última transmissão. O rádio de madeira lascada ainda sob sua mão, agora diferente, não mais instrumento de comando, mas cicatriz e promessa. Entre eles, tudo que restava era a ponte feita de risco, confiança e perda. E a maré, incansável, continuava a trazer e levar vozes desencontradas, até que tudo que sobrasse fosse o que não se podia controlar. A madrugada parecia suspensa entre o que se perdeu e o que se recusava a nascer, com o cheiro de sal grudado nas paredes da sala de rádio e o cansaço se infiltrando em cada dobra da roupa de Lia. O rádio antigo de madeira lascada, testemunha de tantas hesitações, repousava sob sua mão, agora mais cicatriz do que instrumento de comando. Lia sentia a textura áspera do aparelho enquanto recolhia o microfone, sem buscar aprovação no olhar de Raul, que, do outro lado da mesa, apenas observava o modo como ela recolhia cada papel, cada mapa, quase como se recolhesse fragmentos de uma autoridade que já não era só dele. Não havia mais ordens para dar, nem filho para proteger do próprio orgulho. Raul não tentou preencher o silêncio, apenas segurou o rádio com força contida, aceitando o fim de um ciclo que não se repetiria. Entre eles, instalou-se algo novo, não amizade,
nem hierarquia, mas o reconhecimento silencioso de quem sobreviveu junto e agora precisava reaprender a dividir o espaço. O rádio, quieto, transformava-se em ponte e lembrança, e, no reflexo da janela, Raul via si mesmo menor, enquanto Lia se tornava mais nítida, ocupando um lugar que antes era só dele. Ele compreendia, enfim, que o que ficará para trás não voltaria, mas havia ali um acordo tácito, selado sem palavras, de que seguir em frente era inevitável, mesmo que a direção fosse incerta. O peso da fala não dita pairava quando Raul e o filho se encontraram no cais abandonado, o mesmo cais onde tantas vezes haviam se desencontrado. O silêncio do filho definia o espaço entre eles, mais do que qualquer palavra poderia. Raul percebeu que a lanterna azul, herança do avô, presente de uma infância distante, não servia mais de ponte, mas de fronteira. A cada movimento do filho, o cuidado quase involuntário de proteger o objeto denunciava um pedaço de si que não queria mais ceder. O ar, carregado de maresia, não trazia resposta, apenas a confirmação do irremediável entre o gesto de quem tenta se aproximar e o recuo de quem aprendeu a se defender. Raul entendeu que insistir seria desfazer o pouco que restava, e, naquele cais gasto, a aceitação doía como sal em ferida aberta. O vínculo não se impunha, só se oferecia, e, às vezes, não era aceito. Ele tentou recordar, em voz baixa, o tempo em que caçavam ciris juntos, lanterna azul iluminando o caminho, mas o filho respondeu que já não precisava mais dela para enxergar no escuro. Raul soltou o ar devagar, as mãos pendendo ao lado do corpo, enquanto o filho se afastava, passos firmes, a lanterna azul balançando na mão, marcando a distância entre o que foi e o que não voltaria a ser. De volta à sala de rádio, a tarde parecia se desenrolar em gestos coreografados sem que percebessem. Lia passava a mão pelo rádio antigo, ajeitando o volume, um ritual que antes buscava controle. Agora era só cuidado, enquanto Raul organizava mapas e listas, abrindo espaço para ela no centro da mesa. O trabalho conjunto revelava pequenas hesitações, um documento que hesitava entre duas mãos, um nome corrigido sem pedir permissão, um mapa que se sobrepunha ao outro. Aos poucos, a rotina se ajustava a um ritmo novo, menos hierárquico, mais atento, onde o rádio de madeira lascada não era só objeto, mas testemunha silenciosa de uma parceria que se reinventava. As falhas do passado se acomodavam lado a lado com as anotações do presente, e o medo de errar se transformava em permissão para dividir o comando. O silêncio entre uma decisão e outra já não era vazio, mas espaço compartilhado. E Lia, ao empurrar um papel para Raul, mencionava que algo ali não batia com o registro da semana anterior. Raul, sem a pressa de corrigir, admitia que antes teria feito isso sozinho, mas agora preferia assim. Lia, ajustando o rádio e ouvindo o botão Ranger, dizia sem olhar que era melhor imperfeito junto do que perfeito sozinha. E Raul, em resposta, declarava que, se ela quisesse, aquela mesa era dela também, não apenas naquele dia. Lia não recusava, mas preferia que fosse dos dois, e a sala, antes apertada, agora parecia caber no papel inteiro. Na cabine do barco, o fim de tarde trazia uma luz incerta, filtrada pelas janelas riscadas de sal. A manutenção, antes rotina automática, exigia delicadeza nova. Raul observava a precisão dos gestos do filho, o cuidado metódico ao devolver cada peça ao lugar, a ausência de hesitação, o modo como evitava ruídos desnecessários. Eles trabalhavam em sincronia, mas as palavras entre eles eram medidas, funcionais, sem atravessar o limite do necessário. Quando Raul deslizou a lanterna azul para mais perto do filho, não insistiu em qualquer gesto de aproximação, aceitou o espaço novo, sem buscar o passado. O filho respondeu sem olhar, ajustando a lanterna e testando a luz azulada sobre o painel, lavando as mãos dos dois em um brilho frio. Não houve reconciliação explícita, só a confirmação do que restava. Respeito, alguma confiança silenciosa e o reconhecimento de distâncias que não se apagam, apenas se redesenham. O trabalho terminou, mas a luz da lanterna permaneceu acesa, afirmando sem palavras a presença do filho ali, do jeito que podia estar. Na sala de rádio, agora à noite, Lia observava o próprio caderno de anotações como se, entre margens tortas e linhas sobrepostas, pudesse enxergar o que ainda não existia.
O comando não começava na ordem, mas na dúvida, e assumir a escolha era o que a separava do medo. A ponta da caneta hesitava, mas não recuava. Desenhava mesmo onde a mão já falhara antes. O rádio, sussurrando estático, não pedia resposta. O futuro, ali, era feito de riscos calculados, mas também de riscos aceitos. Lia não apagava as rotas incertas, circundava, sobrepunha, assumia cada linha, e o gesto era pequeno, mas definitivo. O comando, naquele instante, era desenhar e não voltar atrás. Ela murmurava para si mesma que deixaria o erro ali, para lembrar que fora ela quem decidirá, e fechava o caderno com uma batida suave, o sorriso permanecendo por um segundo a mais, como quem finalmente se reconhece no que criou. A madrugada seguinte não oferecia consolo. Cada detalhe do cais abandonado, cada lasca de madeira úmida, carregava a marca do que fora deixado para trás. Raul sentia o vazio da autoridade que lhe escapava. Não havia comando a dar, só o silêncio de quem aposta no outro. Lia, com o rádio ainda nas mãos, percebia a hesitação da equipe e o olhar do filho de Raul, resistindo, mas também buscando direção. A lanterna azul, agora só um ponto quase imaginado na neblina, tornava-se símbolo de tudo o que se perde e do que se tenta reconstruir. O eco da última transmissão reverberava mais do que qualquer palavra dita. O futuro da equipe se desenhava entre ruína e confiança, dor e possibilidade. A parceria, assimétrica e marcada, se consolidava porque ninguém mais assumia o risco, e porque o luto, finalmente, encontrava espaço ao lado da esperança. No cais vazio, cada um ocupava um papel novo, marcado por cicatrizes, mas também pela escolha de permanecer. O rádio chiando, a lanterna sumindo, eram as únicas provas de que algo mudará para sempre. O filho de Raul, em voz baixa, quis saber se agora seria Lia quem comandaria. Raul respondeu que ela havia ganho esse direito, não por ele, mas pelo que fizera por todo. A equipe, hesitante, aguardava instruções, e Lia, sem titubear, assumia o comando, avisando que qualquer falha seria responsabilidade dela. O filho de Raul, com o olhar preso na lanterna azul, perguntou se o pai confiava mais em Lia do que nele. Raul disse que confiava onde ainda havia ponte, e que às vezes era preciso perder para aprender a ficar. Lia, então, afirmou que aquilo não apagava o que ficará para trás, mas também não impedia o que poderia vir. Enquanto a neblina engolia o cais, Raul permaneceu, vendo a luz da lanterna azul se afastar, cada vez mais difusa, até se tornar apenas memória. Lia, do posto de rádio, escutava em silêncio o eco distante da última transmissão, o rádio de madeira lascada sob a mão, agora não mais instrumento de comando, mas cicatriz e promessa. A maré, incansável, continuava a trazer e levar vozes desencontradas, até que tudo o que sobrava fosse o que não se podia controlar. Às vezes, tudo o que resta entre duas vozes é o que não se pode controlar.